e eu gostaria que nessa hora você tivesse realmente uma diferença no seu horário do dia. Esse momento é um momento de culto a Deus. Embora você esteja dentro da sua casa, com todo o movimento da casa, mas nesse momento é um momento do culto a Deus. A paz do Senhor, Davi. Eu sei que você está assistindo a gente aí. É um prazer para nós, pastor. É um prazer para nós e uma responsabilidade também. Ser um grande professor aí em Brasília, que Deus te abençoe e abençoe todos os seus familiares. Nós vamos meditar no versículo só, irmãos, da palavra do Senhor, porque o propósito meu nessa noite é falar sobre a firmeza das promessas e das profecias do Senhor. Firmezas essas que são, que vem sendo provada durante todo o curso da nossa Escritura Sagrada. Então, nós vemos aqui Mateus capítulo 24, veja aí, Mateus capítulo 24, depois que Jesus traz para os seus discípulos, exatamente quando eles fazem uma pergunta, como seria o fim do mundo, então ele traz a respeito dos princípios das dores, ele fala sobre a grande tribulação, e agora a gente lendo, ele começa assim, nós vamos, em vez de ler o versículo 35, vamos começar no 32, que diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também, vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo e às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Olha a firmeza do que Jesus coloca aqui. Ele coloca um ensino diante dos seus discípulos e das pessoas que estão à sua volta, de coisas que virão acontecer no futuro. E ele dá sinais disso. E ele diz que isso vai acontecer. E quando nós estamos examinando isso, nós começamos a lembrar das profecias do Antigo Testamento, o que os profetas veio trazendo, embora passasse séculos, mas isso não saiu da mente de Deus. E quando Deus fala, Deus cumpre. Então, desde o início da história humana, quando o Senhor, Deus disse que nasceria da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, passaram anos, passaram séculos, e as pessoas esperavam isso. Os profetas falavam disso, e o profeta Isaías falou do nascimento de Jesus, falou do nascimento de um menino, falou também de um homem que veio para sofrer, que foi como ovelha ao matadouro, e ele veio falando sobre tudo isso, trazendo essas profecias, e as pessoas naturalmente estavam guardando isso, embora não entendesse muito o que estaria por acontecer, até porque houve uma oposição ao ministério de Jesus, porque eles esperavam uma outra coisa, mas veio Jesus. E Jesus veio e nós tornamos a afirmar o Senhor dizendo: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Essa firmeza, ela vem sendo acompanhada, essa linha de raciocínio vem sendo acompanhado, e o apóstolo Pedro, escrevendo uma das suas cartas, ele diz assim, na primeira carta, no capítulo 1 e no versículo 25 de Pedro, ele fala a respeito disso. E ele diz que as palavras do Senhor permanecem para sempre. Isso traz para nós o lado positivo e o lado negativo. Se nós estamos maus diante de Deus, as palavras dele não vão passar. Nós vamos ter recompensas ou então alguma coisa referente àquilo que nós estamos fazendo. Porém, se nós estamos na presença do Senhor, coisas boas virão sobre nós.
O Senhor fala isso desde o Antigo Testamento, falando para Moisés. Depois ele vem falando através dos profetas a respeito disso. Se esse povo que chama pelo meu nome, eles se humilharem, orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Essa palavra também não passa. Pode passar o céu e a terra, essas palavras não hão de passar. Então, o Senhor traz sobre isso. Para Moisés, lá em Deuteronômio, ele tem um capítulo inteiro que fala sobre bênção e maldição. E tudo depende da posição e da conduta do homem. Mas as palavras dele, do Senhor, elas continuam firmes. A palavra do Senhor diz que Deus não tem sombra de variação, diz Pedro. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hoje nós estamos comemorando a ressurreição de Jesus, que é importantíssimo para nós. É importantíssimo para a igreja. Que Jesus ressuscitou dos mortos. Mas existiu no tempo de Jesus e dentro do seu ministério homens incrédulos. Homens incrédulos. E é isso que nós queremos chamar a atenção. Porque hoje ainda existem pessoas incrédulas. Pessoas que comemoram a Páscoa, falam da Páscoa, mas não lembram que o Senhor Jesus continua vivo. E Ele é o intercessor nosso. E o Senhor diz a respeito disso, e falando que ele seria entregue na mão dos ímpios, dos gentios, ele seria entregue na mão dos religiosos e seria morto, morte de cruz, mas que ele ressuscitaria no terceiro dia. Essa mensagem trazia uma situação muito desagradável para os religiosos da época. Porque, primeiro, que eles não criam nisso. Segundo, que eles diziam, se isso vier a acontecer, alguma coisa vai acontecer conosco. Tanto é que eles mandaram colocar uma pedra no sepulcro de Jesus, foi exatamente para que os discípulos não roubassem o corpo de Jesus e dissessem que ele tinha ressuscitado. Mas olha que coisa interessante. Ele falou isso para os discípulos várias vezes. Quando ele, pela última vez, está indo para Jerusalém, ele falou isso para os discípulos. Tanto é que um dos apóstolos disse, não, mas eu entrego a minha vida pelo Senhor. E ele diz, olha, você não fala isso não, porque eu tenho uma palavra aqui para você, você vai me negar essa noite. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E não deu outra, meu, porque a palavra do Senhor, ela permanece, ela não passa. E foi, por mais que ele tivesse vontade de estar até na posição de Jesus, ele acabou negando Jesus. Agora, é importantíssimo nós observarmos isso, porque isso fala de um ensinamento, de uma promessa, de uma profecia de Jesus. Ele faz uma profecia aí, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu ressuscito. Olha, irmãos, Jesus deu alguma prova no seu ministério de ressurreição de mortos. Ressurreição de mortos que morreria para morrer outra vez, ressuscitaria para morrer outra vez. E dentro disso ele estava mostrando que haveria a condição da ressurreição. E quando ele fala da ressurreição dele, que ele sobe para o Pai, aí causa um estranhamento até mesmo dos seus discípulos. E olha bem, foi importante que quando ele ressuscita, houve os próprios apóstolos não criam. Quando ele apareceu para uma das mulheres que foi ali no sepulcro e elas anunciaram para os apóstolos, eles ficaram sem crer. E mesmo depois que Jesus apareceu para eles, ainda não estavam querendo crer. E tinha um que falou, só vou acreditar se eu colocar a mão em cima dele. Eu possa ver os sinais dos cravos. Isso continua acontecendo hoje. As pessoas não querem crer em Deus. Deus, Bíblia, para muitos é uma coisa que incomoda, porque eles não creem. Porém, o que está escrito na palavra do Senhor, isso vai acontecer. O caso mais interessante, que nós já tocamos isso numa mensagem recente, foi quando Jesus caminha junto com 2 discípulos para a cidade de Emaús.
E ele caminha junto com esses dois discípulos, indo para a cidade, logo no terceiro dia, no domingo, no primeiro dia da semana, que seria o terceiro dia que ele tinha morrido. E eles vão tristes pelo caminho, conversando com aquela tristeza toda, porque o mestre tinha morrido. E Jesus, sem que eles conhecessem, aproxima deles e caminha e observa a tristeza deles. E diz: por que vocês estão tristes? E eles, de uma maneira irônica, disseram àquele caminhante: mas só você que é peregrino aqui em Jerusalém não sabe o que aconteceu nesse final de semana? O que aconteceu nessa Páscoa? Eles mataram o mestre. Era um profeta poderoso em palavras, e eles mataram. Aí, quando o Jesus, que estava acompanhando com eles, e eles não tinham reconhecido, observa isso, ele diz assim, ainda dizendo, aqueles discípulos dizendo assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem sido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardo de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Portanto, porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse de sua glória? E começando por Moisés, discorreu por todos os profetas e expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E então entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Disseram um para o outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Olha que coisa interessante. O próprio Jesus confirmando para esses discípulos incrédulos que ele tinha ressuscitado. E ele estava caminhando junto. Mas a tristeza, a decepção que aqueles discípulos tiveram, a desesperança que eles estavam tendo, não reconhecia Jesus. Só foi reconhecer quando Jesus apresentou o pão. Aí eles reconheceram. Olha que coisa interessante. Aí eles diziam assim: por isso, quando ele falava, ardia o coração da gente. Glória a Deus. Então, Jesus ressuscitou, meus irmãos. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém. Jesus ressuscitou. Agora, eu vou dizer uma coisa para os irmãos que está lá no Evangelho de João. O Senhor Jesus um dia chegou perto dos seus discípulos e disse: eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. É uma afirmação de Jesus, é uma declaração afirmativa, como que uma promessa de que ele voltará aqui. E ele fala: e mediante exatamente as provas da firmeza da palavra de Deus em ser cumpridas, nós cremos firmemente que um dia o Senhor
voltará. Aleluia. E não somente voltará, nós cremos também que nós não estamos órfãos. Nós não estamos órfãos. Nós temos um Pai. E um Pai que está olhando para cada um de nós. Um Pai que está olhando para você, meu irmão, aí na sua casa. Um Pai que está presenciando, não, assistindo essa ansiedade nossa, essa preocupação, como vai ser o dia de amanhã, como vai ser o desenvolvimento do Brasil. Ô, meu irmão, não preocupa com isso não, porque você tem um Pai, e é um Pai todo-poderoso, e é um Pai que está olhando para nós, e quando Ele fala, Ele cumpre. Quando Ele fala, Ele cumpre. E nós não vamos repetir o que repetiram os discípulos no tempo de Jesus, de não crer que as palavras dele, as palavras que ele disse eram firmes. Nós cremos. Eu creio e eu quero entender que você também crê que o Senhor um dia voltará. Ele ressuscitou, está vivo e um dia voltará. Glória a Deus. Aleluia.